Bom, eu tô com o meu 960 Grid System aberto aqui, que eu baixei, né, eu descompactei. Entrem na pasta Code e CSS. Nós temos vários CSS de reset, de texto, as colunas, os styles do 960, né? Aqui tem todas as colunas, o 960.css tem todas as colunas, de 12 colunas, de 16 colunas e de 24 colunas. Nós vamos pegar o de 12 colunas, 960, copiem, Ctrl C. Eu tô com o meu projetinho criado aqui, ó, eu criei uma pastinha chamada CSS. Eu vou colar dentro dessa pasta. O outro arquivo é o reset.css. Cola dentro dessa pasta. Apenas esses dois arquivos. Vamos fechar a pasta do 960, abrir o meu Sublime Text 2 e vou criar um arquivo chamado index.html. Nele eu vou criar um HTML, tirar esse JavaScript daqui. Beleza, temos as tags HTML, né, com a nossa tag head, a nossa tag body, e eu tenho uma div com ID, uma identificação main. Eu tenho um link já do nosso estilo, é o estilo que nós vamos criar. Vou criar um new file, style.css. Bacana, esse é o nosso style. Vou fechar esse arquivo e eu vou colocar um título, aula de CSS, templates. Eu vou renomear dentro da nossa pasta CSS, vou renomear para grid.css. No nosso HTML, nós vamos chamar esse arquivo grid. Eu vou copiar essa linha do style, vou renomear para grid.css, vou dar um enter e vou colar e vou renomear o de cima, vou renomear para reset.css. Primeiro chamamos o reset.css, depois chamamos o grid.css. E aí vem o nosso estilo style.css, nosso arquivo style.css. Apenas esses três arquivos. Vamos abrir o nosso grid.css. Nós teremos um container com 12 colunas. Esse container vai ter a classe container 12. Ele vai ter a margem do lado esquerdo automática, a margem do lado direito automática, e o width, a largura desse container vai ter 960 pixels. Dentro desse container vai ter as grids, que serão 12 grids. Eu tenho do grid undercover 1 ao grid undercover 2. Dentro da nossa main, nosso ID, eu vou criar uma class container 12, que é essa nossa classe aqui, ó, container 12. Esse vai ser o nosso container que vai ter as grids internas. Um header, que é um cabeçalho. Dentro desse cabeçalho eu vou ter nave, uma navegação. Beleza? Abaixo do nosso header eu vou ter uma section. E abaixo da nossa section eu vou ter um footer. Dentro da nossa section, um aside e uma segunda section. Esse aside, vou fazer um comentário aqui, vai ser a nossa sidebar, nosso cabeçalho, nossa sidebar. Aqui eu vou ter o nosso content. Bacana. Esses são o nosso HTML que nós vamos utilizar para desenvolvimento do nosso template. A nossa header, ela vai ter uma class que nós vamos passar uma das grids, que vai ser grid 12. A grid 12, ela tem 940 pixels de largura. Olha só, 940 pixels de largura. Então ela vai ser uma grid que vai ter, digamos, 100% do nosso site. Então a header vai ter grid 12. Nós vamos dividir o nosso site com a sidebar left e o conteúdo right. Bacana. Então a nossa sidebar left, ela vai ter 220 de largura, não, 300 de largura. Então ela vai ter o grid 4. Então vamos passar uma class grid 4. Nosso conteúdo vai ter a class grid 8, totalizando 12 colunas. O nosso footer também vai ter 12 colunas, grid 12. Vou abrir aqui o nosso projeto no navegador. Não tem nada. Se eu for visualizar o código fonte, tá aqui todos os nossos grids, com todo o nosso HTML com as classes. Após feito isso, vamos abrir o nosso style.css. O ID main vai ter um min edit a cada 700 pixels. O nosso header vai ter um edit de 110 pixels, um background
cinza, F5 no navegador, tá lá o nosso header com a largura 940 pixels, que ele está com grid, com a classe grid 12, com 12 colunas, e ele está com 110 pixels de altura. O nosso nave, vamos colocar também a classe grid 12 dentro da nossa nave, e nela vamos colocar um weight de 30 pixels, um background cinza escuro. Nossa navegação, eu vou tirar a navegação de dentro da header, eu vou colocar ela abaixo da nossa header, ou seja, aqui. Nossa navegação também vai ficar com 12 colunas, com 940 pixels, abaixo do nosso header. Logo vem a nossa section, que eu vou colocar um ID de content. A nossa sidebar, eu vou colocar o ID de sidebar e o ID de conteúdo. A nossa sidebar, vou colocar aqui, o ID sidebar vai ter um float left, e o nosso conteúdo vai ter um float right. Eu vou colocar um weight. Lembre-se que essas alturas, exceto a do header e a da navegação, essas alturas da sidebar do conteúdo, elas não podem ser fixas, elas têm que ser automáticas, tá? Então vocês não coloquem esse weight. Esse weight é apenas para exemplificação do template. Bacana? Vou colocar um weight de 500 pixels em ambas. O background laranjado, e aqui um background azul. Tá aqui o nosso header, o nosso nave, nossa sidebar left e o nosso conteúdo right. E o nosso footer vai ter um weight de 80 pixels com background preto. Nosso height, vou colocar cinza também. Colocar cinza também. O nosso footer, diminuir aqui, colocar 50 pixels no footer. Bacana, né? Nós podemos também colocar textos para exemplificar melhor. Tá aí, e nós temos o header, a navegação, o sidebar, o nosso conteúdo e o nosso rodapé. Certinho o nosso template para a diagramação do nosso site, com a sidebar left e o conteúdo right. Na próxima aula nós vamos aplicar o mesmo template, mas com a sidebar right.